Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o planejamento da oposição do Bolsonaro, do PL, sobre como resolver a outra parte da questão do Trump, né? Vocês sabem que o Trump impôs as tarifas de 50% sobre o Brasil e alegou que parte disso era devido ao tratamento feito ao Jair Bolsonaro, mas também uma outra parte que tem sido pouco falada é que isso também é devido à censura às redes sociais. Então, a gente já sabe qual é o caminho para resolver a questão do Bolsonaro. É aprovar a anistia na Câmara e no Senado e fazer ela valer no final das contas, né? E, de novo, é lógico que Lula vai dizer não. É lógico que o Alexandre de Moraes vai dizer não. Essas duas figuras só têm a perder. A questão são os outros. Os outros que têm o que dizer nessa história também, que talvez tenham a visão correta de permitir que essa coisa passe, por mais que estejam insatisfeitos, é o que eu falo para vocês, ninguém no STF gosta do Bolsonaro, todo mundo adoraria ver ele preso, mas o resto do STF não tem o ódio mortal que corrompe o interior do Alexandre de Moraes, né, que come o Alexandre de Moraes por dentro, né? E também no governo Lula, embora o governo Lula seja contra o Bolsonaro e coisa e tal, no Congresso não tem muito o que fazer, né? Uma grande parte do pessoal vê isso como a saída. Mas tem, então, anistia é um ponto certo, a anistia tem que passar no Congresso. Agora, tem um outro ponto que é a questão, o que fazer com a decisão do STF sobre as redes sociais. E aí a gente já vê também um caminho sendo traçado aqui pelo PL e pelas Big Techs. Parece que vai ter uma reunião com a Meta agora nessa semana que vem, justamente para discutir essa situação. Essa notícia foi sugerida por Luiz Bourbon, Peter Messias Turguniev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, como eu falei para vocês, né, a gente sabe que o Brasil vai precisar negociar com o Trump, não tem jeito. E o Lula está muito confortável com esse negócio de bater no Trump, porque ele acha que isso vai melhorar a popularidade dele. E pode até ter alguma razão num primeiro momento, mas eu não acho que vai ser uma melhora tão grande assim, e certamente não vai ser uma melhora duradoura. Então, em algum momento, terá que haver essa negociação, e é isso que o pessoal da oposição está se adiantando. O Eduardo Bolsonaro já deixou claro que vai ser necessário a questão da anistia ampla, geral e restrita. Muito importante isso. Facílimo resolver esse problema. Para pensar. Não, porque é o que eu falo sempre para vocês, é lógico que o STF jamais vai poder dizer não porque baixamos a cabeça para o Trump, porque precisamos abaixar a cabeça... Não, ele não vai poder dizer isso, não tem alternativa, né? O governo Lula também não vai poder dizer que não, que baixou a cabeça para o Trump, coisa e tal, mas se o Congresso aprovar a anistia, como já vinha com votos para aprovar, já poderia ter aprovado já, não fosse a insistência do governo Lula e a venda de cargos para o Alcolumbre e o Hugo Mota, poderia aprovar essa anistia e resolve-se o problema. O Lula fica muito chateado, o STF fica muito chateado, mas a coisa se resolve no Brasil, deixa passar isso daí. Bolsonaro é candidato em 2026, aí vamos ver o que vai acontecer. Em 2026 o povo decide em quem vai votar, né? O pessoal pode falar que foi o Bolsonaro que vendeu o Brasil para os Estados Unidos e coisa e tal, e aí vamos ver o que o povo vai decidir nas urnas ano que vem, né? Enfim, a anistia já é um ponto, mas de novo, tem um outro ponto, tem o ponto das redes sociais, que o Trump também colocou como pré-requisito nessa história. Então tá aqui, ó, o UOL tá dando a notícia que o líder da oposição, o deputado Zucco, que é do PL do Rio Grande do Sul, organizou uma reunião nas terças-feiras. Nessa semana que vem, agora, o encontro recebeu um representante da Meta, controladora do Instagram, Facebook e WhatsApp, né? A reunião é sobre a decisão do STF sobre redes sociais. A direita tem pressa em aprovar um projeto sobre o tema. E aí a questão é a seguinte, né? Isso era exatamente o que o STF queria que acontecesse, que se aprovasse um projeto sobre redes sociais. A questão toda é a seguinte, por que não vale o Marco Civil? O Marco Civil já estava definido. Que história é essa de que o Marco Civil não serve, tem que ser outra lei, né? Desde quando o STF tem o poder de dizer que lei que quer? Mas, de novo, a gente não está falando aqui da situação ideal. A situação ideal, certamente, o STF não teria entrado na política, não teria feito toda essa lambança. Mas a situação que a gente está agora, como é que a gente sai dela? Como é que eles podem resolver a questão das redes sociais? Simplesmente aprovando um PL sobre a regulamentação das redes sociais, ou seja, o próprio voto do Supremo disse que, no momento que tiver uma regulamentação do Congresso, essa decisão deixa de valer,
então eles podem fazer uma regulamentação na Câmara que seja adequada. E aí o PL está chamando a Meta e outras empresas para tentar chegar num meio termo que seja razoável, alguma coisa que eles entendam que possa ser um bom projeto para o Brasil em termos de regulamentação. De novo, eu acho que é uma besteira, que não deveria ter nada. O ideal é que não tivesse coisa alguma, mas sabe como é que é? A situação que a gente tem agora, para resolver a questão do Trump, a gente precisa dar algum subsídio, e aí uma saída seria essa, mais uma vez, a Câmara e o Senado aprovando uma lei que elimina essa decisão do STF, né? Então, a oposição queria saber da Meta o tamanho do impacto da decisão da corte, porque isso é uma dúvida que todo mundo tem, né? Até eu, como youtuber, tenho essa dúvida, ou seja, afinal, o que vai mudar, né? Até aqui, em princípio, não mudou nada, né? Tem algumas suspeitas, alguns vídeos meus antigos aí caíram para só maiores de 18 anos e coisa e tal, mas é tudo besteirinha, coisa que pode ser erro simplesmente. De vez em quando acontece, quem faz muito vídeo como eu faço, sempre vai ter um vídeo ou outro que vai dar algum problema. Mas, no final das contas, a dúvida é essa, como é que vai ser daqui para frente, né? A Meta não comentou, a empresa foi procurada pelo UOL, não comentou, e a partir de agora a ideia é que eles projetem alguma coisa. Tem 2 projetos já na Câmara de regulamentação das redes sociais da maneira correta, ou seja, não aquele PL das fake news, que era um absurdo completo, mas um projeto de regulamentação mais simples, né? Um é do União Brasil e o outro é do deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, né? Então, eu não sei qual que o PL vai escolher, qual vai ser o projeto, mas de qualquer forma, a ideia é justamente isso, né? Existe ainda a possibilidade de uma nova alternativa. A oposição avalia escalar o deputado Alexandre Ramagem para redigir um 3º projeto complementando as demandas em relação às redes sociais. Vamos ver como é que vai ser esses projetos, porque, de novo, o ideal é que não tivesse nada. O ideal seria que... Não, repetimos o Marco Civil da Internet. Mas isso daí é complicado, né? Enfim, vamos ver como é que vai seguir isso daqui. Seria uma maneira de resolver esta parte da equação, porque, de novo, são 2 partes da equação. Uma parte para a anistia e uma parte para as redes sociais, né? Agora, é lógico que o que a gente está vendo na internet hoje em dia é uma briga muito grande, né? O pessoal da esquerda fala que não vão ceder em nada, que não vai ter anistia, que o Mota decidiu que a anistia não cabe mais e coisa e tal, né? Então, mas eu não sei não, tá aqui, ó, o Bolsonaro falou aqui, ó, com anistia, a paz para a economia, foi o que ele disse sobre a tarifa do Trump, né? Então o que ele está falando aqui tem que ser isso daí, ó. A carta do Trump tem a ver com valores e liberdade, muito mais do que com economia, né? Ou seja, o que ele fala é que temos que fazer anistia, no final das contas, né? E, inclusive, já tem muita gente favorável a isso. Em meio à promessa de tarifaço de 50%, empresários defendem que a STF devolva a elegibilidade de Bolsonaro, conceda anistia e encerre inquéritos contra a direita. É lógico que quem são os empresários nessa frase aqui é muito importante, porque eu fui empresário também durante muito tempo. De certa forma, eu sou empresário ainda hoje, porque eu tenho um canal no YouTube, né? Eu tenho uma empresa nos Estados Unidos do canal no YouTube, então, eu sou empresário também. Então, tem empresários e empresários, meu amigo. Tem que ver qual é o empresário que está falando isso daqui. Por quê? Dependendo do empresário, isso é ouvido, tá? Dependendo do empresário, o pessoal vai ouvir porque é importante realmente. A questão é exatamente isso daqui. Certamente tem gente que quer. Mas, se você procurar na internet, você vai ver muito artigo de jornalista que não tem chance nenhuma de anistia, que esquece que temos que brigar com o Trump, que o Bolsonaro está delirando se ele acha que vai ter anistia e não sei o que lá. E eu vou dizer para vocês qual é a minha impressão dessa história. A impressão que eu tenho dessa história é o seguinte, está todo mundo esperando para ver qual vai ser a reação popular a essa investida do Trump. Porque, de novo, a esquerda espera o efeito Canadá, né, com o Lula melhorando muito e a direita perdendo voto. Pode acontecer isso? Pode. Eu acho pouco provável, mas né, não tenho bola de cristal. Pode ser que aconteça isso mesmo. Por outro lado, se não tiver um movimento forte nesse sentido, a oposição vai entender que o governo Lula morreu mesmo. A melhor saída é justamente a anistia e pronto, né? Então vamos ver como vão ser as próximas pesquisas. Vai ter a da Quaest que sai nessa quarta-feira e vai ter outras pesquisas em seguida. A minha visão é que essas pessoas estão esperando essas pesquisas todas agora para tomar uma decisão antes do dia 1º de agosto, porque lembra, 1º de agosto é quando efetivamente começa a valer essas tarifas, né? Embora é preciso notar que também é muito preocupante o fato de que o Lula continue dizendo que não vai negociar com o Trump, coisa e tal, porque quer
ele acha que está dando mais apoio para ele isso, né? Porque no final das contas o que acontece é o seguinte, embora as tarifas só comecem a funcionar em agosto, já tem muita gente deixando de comprar aqui do Brasil, tá? Porque teme o impacto nas tarifas lá na frente, né? O processo de compra é grande, você compra determinada coisa, até o pessoal embalar, montar e coisa e tal, enviar para os Estados Unidos, até chegar lá, arrisca já chegar em agosto, e se chegar em agosto já vai chegar com tarifa, tá todo mundo parado, parou tudo. É o mesmo efeito que teve lá na China, tá? E na China quebrou um monte de empresa por conta disso, porque parou tudo. Ninguém sabe como é que vai ser o dia de amanhã, fica tudo parado, né? Enfim, então a grande questão aqui é essa. Eu acho que o ponto-chave vão ser as pesquisas de opinião popular nos próximos dias, né? Porque, você veja, embora tenha gente falando sobre... se você perguntar para o Lula, para o PT e para o Alexandre de Moraes, é lógico que eles acham que não, que temos que enfrentar o Trump, que vamos bater no Trump, que não tem nenhuma chance de anistia, não sei o que lá. Mas, por exemplo, o Barroso diz que está quieto, o Barroso não fala nada. O Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes, é aquilo que eu falei para vocês, são os defensores do PSDB. São os caras mais contra Bolsonaro que tem no STF. Não é o Fachin, o Dino, o Zanin, porque a esquerda brasileira, meio que, é lógico que não gosta do Bolsonaro, mas meio que não afetou muito ela. O PSDB, a centro-esquerda, morreu por causa do Bolsonaro aqui no Brasil, né? Então esse pessoal, o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes, esse pessoal é que tá puto da vida com o Bolsonaro e levou pro lado pessoal. Então eles estão falando que não, que vamos bater no Trump e coisa e tal, mas se ficarem os dois isolados, eles não vão ter força nenhuma, meu amigo, não tem esse negócio não. O Lula do outro lado também não vai ter força sozinho sem o Congresso, a questão é o resto. Então tá aqui, ó, o Barroso explica o silêncio, ele falou, olha, eu não vou me meter nisso não, isso é coisa do Lula e coisa e tal, vou ficar quieto, né? O Alexandre de Moraes, por outro lado, o Gilmar Mendes já fez uma notinha absurda, né, criticando o Trump, não sei o que lá, e adiantando o voto dele no caso do inquérito do Bolsonaro, uma coisa totalmente absurda, mas mostrou que o Gilmar Mendes está despirocado, né? O Gilmar Mendes está fudido com essa história, né? Agora, olha aqui, o Chris Pavlovski, ele é o CEO do Rumble. Você lembra que o Rumble está brigando com o Alexandre de Moraes por conta de ordens ilegais do Alexandre de Moraes contra o Rumble, né? Apenas alguns dias após o presidente Trump emitir tarifas no Brasil, parece que a Suprema Corte do Brasil, o Alexandre de Moraes, está já se movendo para retaliar contra o Rumble. Como é que vai retaliar contra o Rumble? O Rumble já está proibido aqui no Brasil, já não tem ativos no Brasil, o que eles vão fazer? Não sei, mas ele está dizendo aqui. Mais detalhes iminentes assim que o nosso time legal avaliar e preparar nossa resposta. Ou seja, já teve uma demanda do Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos contra o Rumble, e o Rumble vai... só não falou qual que é ainda, só não falou o que é ainda, porque né, o time legal dele está avaliando, né, é melhor não falar nada enquanto os advogados não derem o parecer, né? Mas aparentemente o Alexandre de Moraes está pedindo de novo coisas para o Rumble, lá nos Estados Unidos, dobrando a aposta. Mas veja, isso é esperado. O Alexandre de Moraes, para pensar do ponto de vista dele, ele não tem alternativa. A única alternativa do Alexandre de Moraes é dobrar a aposta. Ele sempre vai dobrar a aposta. Não tem essa. A expectativa que a gente tem é o Alexandre de Moraes dobrar a aposta, o Gilmar Mendes acompanhar, mas o resto do STF meio que fala, olha, pô, tá foda esse negócio, tá ficando pesado, meio que já deu, apoiamos enquanto deu e pronto, e fica por isso mesmo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Essa é a expectativa do pessoal. Não sei o que vai acontecer no final das contas. Então parece que o Alexandre de Moraes está dobrando a aposta. O governo também está falando que base do governo pede repúdio à taxa de Trump. Então os deputados do governo no Congresso falaram que a anistia é impossível. Não, que não vai ter anistia, que acabou, não tem chance. E agora nós temos que fazer um repúdio no Congresso à taxa do Trump, né? E até aqui ninguém falou nada, né? O Hugo Mota e o Alcolumbre só falaram coisas neutras, ninguém falou nada sobre nada. Então a situação é essa, a minha visão é essa. É lógico que o Lula, o governo Lula e o Alexandre de Moraes, eles não têm o que perder, eles agora vão com tudo, né? Animal acuado, o que eles puderem fazer de causar de dano, eles vão causar nesse momento. Agora, o resto do governo, aí que eu tenho minha expectativa, eu sou um cara otimista, eu tenho expectativa de que as outras pessoas no STF, as outras pessoas no Congresso vão olhar, não tem jeito, vamos ter que partir para anistiar o Bolsonaro mesmo, né? E o grande divisor dessa história vai ser o momento em que saírem as pesquisas dizendo como é que ficou a aprovação do Lula. Se ela subiu muito, né? Lembra, a Quest está fazendo uma pesquisa nesse momento, que deve sair na quarta-feira, e outras pesquisas devem ser feitas depois.
Se realmente der o efeito Canadá aqui no Brasil, fudeu. Esse pessoal vai falar, não, estamos do lado do Lula, e é isso daí, abaixo Trump, e Bolsonaro é culpado, e não sei o que lá. E aí, meu amigo, fudeu, estamos na Venezuela já. Agora, eu tenho expectativa de que não vai acontecer isso não, mas vamos ver.